Oi, 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 gente boa, gente querida, Deus abençoe a cada um de vocês. É um privilégio para mim iniciar essa semana de maneira retardada, porque o nosso dia de começar é terça-feira, com a exposição, mas alguns equipamentos aqui tiveram problema. De domingo para segunda, amanheceram adoentados. Aí foram os seus devidos médicos, cerco eletrônico. Dois deles voltaram hoje, amanhã deve voltar o terceiro, para a gente poder também passar a fazer com a terceira câmera. É o que você vai assistir agora. A gente tem uma câmera aqui, para a qual ele cortou, está ali dentro. Aí tem essa aqui, central, que é uma câmera muito boa. E vai ter uma outra bem aqui, assim. Cada dia vai aumentando mais o espaço de ângulos dessa cobertura. Sem falar nessa câmera aqui, que é solitária, que é do TikTok, e para a qual as pessoas vão chegando, afluindo com muito carinho, com muita graça. Nós concluímos o capítulo 12 vendo o acontecimento relativo à mãe de Jesus e aos irmãos dele, como o vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, cria muitos problemas. A gente pensa que é a solução de todos, é a solução dos problemas de todos os cansados e sobrecarregados e oprimidos. Mas é um problema enorme para aqueles que acham que, em razão disso, há determinadas liberdades que Jesus se concede e concede àqueles que vêm a Ele e andam com Ele, e o grupo que acha que entende de Deus, sabe de Deus, tem Deus na palma da mão, escreveu o manual e a anatomia de Deus, definiu os dogmas aos quais Deus se submete, porque os dogmas não são divinos, eles são humanos, aos quais Deus se submete, e os demais seres humanos têm que se submeter a esse dogma, aí a lógica se inverte. Aí os que fabricaram o dogma, em nome de Deus, quando alguém transgride o dogma em nome de Deus, eles dizem que você está com problema com Deus, porque transgrediu o dogma, e aí começa o pobre do cachorro a correr atrás do rabo. E a gente viu que isso atingiu até a casa de Jesus, a família de Jesus. Eu levei vocês para Marcos 3, de 31 em diante, para vocês perceberem como isso chegou na mente da família de Jesus. O fato de que ele chama as pessoas, acolhe as pessoas vêm, e
qual foi a reação que Maria, os irmãos e as irmãs tiveram. Está tudo aqui no meu YouTube gravado. Você quer saber qual foi? Está tudo aí, é o primeiro antes dessa transmissão de agora, bem na sua face. Para quem quiser ter um mínimo de trabalho pessoal, descobrindo as coisas e me poupando minimamente. Hoje, nós chegamos aqui no capítulo 13 de Mateus. Eu venho discorrendo sobre Mateus desde o primeiro dia, desde o início de janeiro. Já tem 1 ano e meio que eu venho expondo. Eu fico grato, como, por exemplo, no domingo passado, aqui no Caminho da Graça, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, algumas pessoas vieram falar comigo, especialmente pessoas de uma determinada idade, foram as que vieram me falar sobre essa exposição. Uma senhora de 60, uma de 70, uma outra de 80, uma outra mais nova um pouco, de 50 e pouco. Todas mulheres, todas mais maduras, portanto, todas mais calmas, todas menos aflitas, menos ansiosas, menos perturbadas com o espírito da angústia instagramiana, tiktokiana, caueiana, que tem que ser tudo assim, nessa aflição enorme, rapidinho. Você quer falar alguma coisa, fale em 1 minuto, porque senão o pessoal está indo. Não, eu sei que para essa moçada, que também passa por aqui, aos milhares, eu sei que eles só vão voltar a me ouvir na hora que a vida der uma tarrachada tão doída. E aí eles vão me procurar no YouTube, vão assistir tudinho, vão dizer, meu Deus, como eu fui estúpido, com toda essa manifestação desse palmilhar de caminho do Evangelho colocado diante de mim, e eu tive pressa. E não quis saber o caminho por pressa, por isso fiquei perdido. Mas essas pessoas mais maduras, mais calmas, vieram me implorar, dizendo o seguinte, e era só aqui no caminho. Olha, quando o senhor estiver lá, o senhor olhar e achar que podia haver milhares de outras pessoas a mais assistindo, que seria o natural, seria o lógico, não se aflige. Porque para mim a diferença é brutal. O que eu estou aprendendo é tudo que na vida eu não soube até começar a seguir essas exposições que descortinam, que tiram o véu todos os dias diante da minha face. E eu enxergo com clareza o que até então me era impossível. Eu sei que é assim que acontece, eu sei que apenas alguns mais jovens é que têm a calma, a paciência de assistir. Primeiro vão ter que entrar no sabugo da existência, apanhar a beça, para um dia, com mais humildade de coração, chegarem a dizer, quem sabe eu estou perdendo. Só porque eu achei que eu era jovem demais, rápido demais, falava muito rápido, que tinha que me identificar com gente de esperteza da minha geração, com soluções geracionais todas mágicas, rápidas e tópicas e propositoras de ganhos e lucros e outras coisas, e perdi essa oportunidade e troquei o eterno pelo temporário. Só agora, depois dessa sabugada da existência, que eu estou, enfim, me obrigando a ter tempo para aprender. Porque não adianta, você não vai aprender na pressa, na angústia, não vai aprender na aflição que não para reflexão, você não vai. Eu estou te garantindo. Você pode vir passar por aqui, como tem gente que fica 2 minutos, 3, sai correndo para lá e para cá, e não é por ocupação, não, é por ansiedade. Não vai pegar nada. Vai pegar um fragmento aqui, um fragmento ali. É como quem pega, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto.
achados em 1947 lá em Qumran, ao lado do Mar Morto, portanto. E quando eles acharam que foram abrir, está tudo colado, saíam fragmentos. Fragmentos. Eles perceberam que naqueles fragmentos havia coisas importantíssimas. Mas eles só estão conseguindo ler alguns dos manuscritos achados em 47, só estão conseguindo ler escorreitamente agora. Décadas e décadas e décadas depois, quando a tecnologia desenvolveu aparatos que permitem você ler um rolo que está todo colado, que não dá para descolar, senão esfarela todo. Mas a tecnologia de ressonância hoje vai fazendo essa espécie de radiografia contínua, às vezes até em projeção praticamente 3D, e eles vão lendo os textos que eram os que estavam fechados para eles, até a maturidade tecnológica trazê-los a possibilidade de entender, ler, compreender e aproveitar. Tem gente que caiu aqui dentro da caverna dos manuscritos do Mar Morto, mas só pegam fragmentos. Eu quero dizer a você que a tecnologia espiritual está mais do que pronta para você não viver de caixinhas de promessas, de versículos, de fragmentos, de descobertas. Você sabia que? Aí te dão lá uma palavra que você desconhecia, mas não te ensinam a viver a partir daquilo ali. Como eu vejo na internet, é um concurso de você não sabia, né? Mas ninguém ensina ninguém a viver de verdade. Então, você está desperdiçando um bem precioso, não faça isso. Não faça isso antes que cheguem os maus dias. E cheguem os anos dos quais você venha dizer, meu Deus, por que eu deixei para agora? Depois de ter desperdiçado anos e anos e anos e anos e anos de oportunidade. Pois bem, hoje nós chegamos ao capítulo 13, aqui de Mateus, que é a parábola do semeador, que aparece também em Marcos 4 e em Lucas 8. A mesma parábola, dizendo exatamente a mesma coisa, com algumas pequenas variações de expressões, de terminologias, mas é indubitavelmente a mesma e simples narrativa. Seguindo aqui o contexto de Mateus, porque a meu ver aqui se torna mais ou menos irrelevante a gente ir para Marcos 4, Lucas 8, para fazer essa completude, eu vou, portanto, me ater a Mateus 13, que diz, naquele mesmo dia, que dia? No dia em que Maria, José, os irmãos vieram querendo prender a Jesus, dizendo, esse garoto está doido. E já não era mais um garoto, era um homem de 30 anos. Naquele tempo, um homem de 30 anos não era como esses caras de 45 anos hoje que ainda se sentem adolescentes. Não. As pessoas viravam homem com 13, 14 anos, já se demandava dele respostas adultas, cobranças adultas, exatamente do jeito que eu fui criado, sem ser judeu e sem bar mitzvah. Mas no Amazonas, do meu avô, do meu pai, da minha família, meu pai me chamou com 13 anos e disse, olha, você é inteligente demais, entende tudo, tem um raciocínio fulgurante, daqui para frente eu só te trato como adulto, espero de você resposta adulta. Pois bem, Jesus já era mais do que adulto, ele esperou a adulteza máxima da força dele, aos 30 anos, para iniciar o ministério. Mas Maria e os irmãos sofriam ainda daquela síndrome de controle e de dominação. Vamos prender o garoto, porque ele não come, não bebe, não dorme, fica atendendo gente de dia e de noite, aquela fila que não cessa na porta da casa, e tem autoridades religiosas dizendo que ele está doido, ou que ele vai se suicidar,
ou que ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, vamos lá prendê-lo. É depois disso, que foi o que eu falei na sexta-feira passada, está aí gravado para você. Naquele mesmo dia, portanto, saindo Jesus de casa, porque aquele episódio com Maria e os irmãos, ele estava dentro de casa. Agora ele sai de casa. E o interessante é que ele sai de casa e não diz, então, pegou Maria, os irmãos, as irmãs e os parentes, levou para um lugar à parte, passou o resto do dia acalmando-os. Não. Ele deu aquela resposta, eles aqui vivessem com aquele barulho, que aprendessem aquilo, que aquele tempo, que aquela umbilicalidade lá de Nazaré estava cortada definitivamente e para sempre, que tratassem de olhar para Jesus como o resto do mundo olhava, que não era uma prerrogativa de DNA, nem de carne e sangue, que os faria ter, da parte de Jesus, um tratamento diferenciado, o que dava a eles a permissão para fazerem cobranças dessa natureza amordaçante e aprisionante. Não! Nem com Jesus, nem com ninguém. Tem uma hora em que paternidade e maternidade têm que ser colocados no seu lugar, senão a gente adoece dos nossos pais e dos nossos parentes. A gente entra em estado de dependência, de codependência, de controle, que desenvolve um estado psíquico enfermiço por causa dessas dependências que milhares de vocês, a elas, estão submetidos e enfermos delas até o dia de hoje. Quem quiser saber o tratamento, está aqui no YouTube para vocês verem o que eu falei sexta passada. Naquele mesmo dia, portanto, saindo Jesus de casa, da mesma casa, assentou-se à beira-mar, ali na frente, alguns metros de distância, até o dia de hoje. E grandes multidões, grandes, não era um grupinho de pessoas. Quando diz grandes, é grande. Multidão já é muita gente. Quando se diz grandes multidões, é uma manifestação superlativo, redundante, para expressar a grandeza do ajuntamento mesmo. Grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que é quando Marcos 4 diz, e Mateus também diz, que era tanta gente, Marcos é detalhado nesse aspecto, diz que eram tantos que vinham sufocando que ele ficou sem espaço para falar. E aí ele pediu que preparassem um barquinho para que tivessem sempre ali em volta do Mar da Galileia um barquinho, púlpito, um barquinho para afastar 4, 5, 6, 7 metros da praia, da areia, para que ele falasse do barco. Não só para ele ficar protegido daquele assédio que engolia, que devorava, que impedia, que silenciava, que abafava, que gerava um desconforto comunicativo enorme, mas também para que ele tivesse um afastamento que lhe desse uma visão mais grande angular, mais panorâmica, para lá, para cá, para frente, em volta, de modo que ele faz isso estrategicamente. Por causa das grandes multidões, ele pede que preparem um barquinho. E Marcos é bem explícito, solicita que tenham sempre consigo agora um barco, para que ele possa falar do barco à terra. Há ocasiões, e a gente aprende com Jesus, em que os distanciamentos são mais do que necessários, são salutares. Do contrário, a multidão é insaciável. Eu aprendi isso muito, muito, muito jovem na vida, quando eu comecei a pregar o Evangelho, com 18 anos e meio. Quando eu cheguei aos 19 anos, eu já estava na televisão. Quando eu cheguei aos
19 anos e meio, pregando num horário nobre, todo domingo, na Globo do Amazonas, de 6h30 às 7 horas da noite, a cidade inteira assistindo aquilo ao vivo, tendo eu tido o background de tanta confusão, de tanta briga, de tanta guerra, de tanto choque, de tanto problema, de tanta hospitalização daqueles nos quais eu bati, de tanta mulher, de tanta briga de homem comigo por causa das mulheres da cidade, aquele papo furado idiótico. Então, tinha já esse conhecimento prévio, negativo, na cidade inteira. E agora a TV me fez conhecido no resto do estado, depois em Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, depois foi para Altamira, depois foi para Santarém, depois foi para o Recife, depois foi para Fortaleza, depois foi para Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá, depois cobriu o Sul, aí entrou no Rio de Janeiro, entrou em São Paulo, foi entrando em Minas, em todos os interiores, mas eu com 19 anos e meio em Manaus já tinha que preparar o meu barquinho. Eu já tive que dizer, não, do jeito que está, não dá para viver. Não dá nem para sair de casa. Aí eu tive que tirar tudo meu de dentro da minha casa, porque o endereço era da minha casa, iam para lá 300, 500 cartas por dia. Pessoas ficavam esperando desde que o dia amanhecia para serem atendidas. Eu falei, aqui não dá. Eu preciso de um lugar um pouco mais distante. E aí aluguei na rua Getúlio Vargas um escritório e botei tudo lá. Lá sim, tinha aquela multidão, mas eu pelo menos tinha para onde voltar, tinha a minha casa. Me reservei ao direito de não ficar informando a minha residência, embora já houvesse muita gente que soubesse, mas quando chegavam demais lá, o pessoal da casa já estava instruído a dar o endereço de onde eu atendia as pessoas. Às vezes isso é fundamental e essencial, e não precisa de Maria nem dos irmãos querendo prender e arrastar você para um retiro obrigatório em camisa de força, não. A lucidez ensina a fazer isso. A autopreservação, a maturidade, a certeza de que você pode carregar a graça divina que seja, mas você precisa de repouso e de cuidados humanos. E foi o que Jesus fez. Botou o barquinho se interpondo entre ele e a multidão, porque eram numerosas as multidões. Não é essa idiotice que eu vejo um cara, meu Deus, tem tanta gente patética. O cara não tem ninguém querendo falar com ele, atrás dele, nem coisa alguma, para ele dar um senso de importância a si próprio. Ele contrata 8 seguranças. Aonde quer que ele chega, ele manda o pessoal abrir, colocar aquele tapete vermelho para ele passar. Um bando de pessoal que precisava de surra, que não apanhou do pai e da mãe para criar vergonha na cara, para se desembabacar de alma. São os heróis de vocês por aí, os mesmos que também não podem entrar numa fila de avião, tem que ter um jatinho para levá-los. Tem que ter isso tudo. É esse bando de coisa nojenta em volta. Isso é um extremo patológico. Agora, Jesus, que de fato lidava com o mundo real, com grandes multidões, com gente querendo pegar, tocar, comer, devorar, arrancar pedaço dele, era verdade, era real, era fome, era sede, era carência, era aflição, era gente oprimida, endemoninhada, leprosa, miserável, desgraçada, marginalizada. Era gente sofrendo. E ele curava a todos, cuidava de todos, mas chegou uma hora que para conseguir falar com audibilidade, ele precisou ir para o barquinho para poder falar dali. E é o que ele faz.
E é um sentido de natureza estratégica de autopreservação natural para propagação da palavra e para preservação do mensageiro, minimamente falando. Não como Maria queria, mas como ele determinou que seria. E ele determinou colocando o afastamento necessário, prudente, conveniente e saudável para sua autoproteção. Sem autoproteção, depois de um tempo, quando a vida, o ministério da gente ganham esse poder de assambarcamento de tantos milhares de indivíduos, não raramente uma pessoa saudável tem que aprender a se proteger. Tem que morar num lugar quieto, tem que ter a sua casa, tem que fazer diferenciação entre um mundo e outro. Do contrário, você é devorado no processo. Isso tudo pode ser feito com todo bom senso, com toda calma, sem babaquice, que é a palavra, desculpem, o meu vernáculo é amplo. Eu podia falar tolice, insensatez, estultícia, mas a palavra adequada é sem babaquice, que é o que eu vejo esse pessoalzinho aí que vocês seguem fazendo. O cara não pode ter 3 em volta dele que ele já quer botar um segurança para ter um status quo. Não sei como é que vocês não enxergam a pateticidade disso tudo. Pois bem, ele tomou esse cuidado e o verso 3 diz: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, muitas. Jesus sabia que existem certas pessoas que só conseguem depreender determinados ensinamentos, obter algumas compreensões, que só conseguem discernir a partir de uma cognitividade bem lúdica, quase infantil, completamente ilustrativa. Eu vejo isso até o dia de hoje. Se eu entro aí numa plataforma e falo 3 minutos sozinho, com a minha cara limpa, milhares de pessoas vão curtir, vão lá, porque é muita gente que vê. Mas, quando eu pego um elemento, um vídeo ilustrativo, deixo ele rolar e depois o explico e o aplico, geralmente são 4, 5 vezes mais pessoas que dizem: uau, entendi. É a minha maneira de fazer parábolas no tempo digital. Mas Jesus, que vivia numa era muito pré-digital, ele usa a parábola. Ele conta a história. Ele produz um conto. Ele cria uma fábula. Ou ele monta uma ilustração que corresponde exatamente à vida real, mas que carrega as concreções observáveis pelas mentes que não são capazes de muita abstração. Há pessoas para quem a fala abstrata é a mais concreta de todas, paradoxalmente. Mas há pessoas para as quais a fala abstrata é vento puro, elas não conseguem enxergar nada, elas não desenvolveram cognitividade abstrata, não tiveram educação para abstração. Abstração ou é um dom divino com o qual a gente nasce, ou é uma capacidade que a gente tem que desenvolver pela educação, pela leitura, pela variedade literária, pela conversação, por uma quantidade enorme de outros meios de comunicação. Então, como ele sabe que a maioria das pessoas não tem capacidade de abstração, eu vejo, por exemplo, há 51 anos pregando o Evangelho, e agora, hoje é dia 17, se eu não estou enganado. Amanhã deve ser o dia exato da minha conversão, e foi o dia em que eu comecei a pregar o Evangelho, foi o dia em que eu encontrei aquilo que eu já sabia, mas encontrei para mim como uma realidade que me
estapeou, me feriu, me marcou, me venceu, me dobrou e me apaixonou. E eu já saí dali para pregar e nunca mais parei. De modo que na minha vida não tem esse negócio de que eu me converti 4 anos depois, eu tive um chamado. Não, meu chamado já foi para pregar, porque pregar, eu já tinha começado a pregar com 13 anos e parei. Saber o que dizer, eu sabia o que dizer, eu só não queria. Eu só quis viver sem aquilo por conta própria, achando que eu ia conseguir dar conta para o resto da vida e não dei. Mas quando o Evangelho entrou e o leão de Judá me deu aquela patada que me rasgou todinho para a graça dele, eu já saí dali pregando e nunca mais parei nem pararei. Conclusão, logo eu percebi, enquanto eu tivesse uma boa capacidade de falar com construção de pensamento abstrato e filosófico e imponderável, logo eu vi que às vezes eu estava me deleitando, porque o meu maior prazer é falar com a linguagem abstrata. Ela é muito mais rica, muito mais maleável, muito mais penetrante. Mas são poucos os que a compreendem. Então logo eu percebi que para cada frase ou pensamento abstrato que eu colocasse, eu deveria me fazer seguir por uma ilustração, por uma analogia, por uma metáfora, por uma parábola, para que as pessoas que não têm capacidade de abstração entendessem pela obviedade concreta do que eu estava dizendo. E é assim que eu faço todos os dias da minha vida até o dia de hoje. É por isso que Jesus lhes falou por parábolas. E é no texto de Marcos que se diz que sem parábolas ele não falava a maior parte das coisas. Em praticamente tudo que ele dizia, ele acrescentava uma parábola para ajudar aqueles que eram incapacitados do pensamento abstrato conseguirem fazer uma leitura de captura da verdade e do significado do que ele estava tentando passar para dentro das suas próprias vidas. Aí prossegue o verso 4 e diz que ele conta uma parábola, de repente, e diz, e eis que o semeador saiu a semear. Só essa frase, ali na Galileia e na Alta Galileia, para aquele público todo que estava à volta dele, já dizia 1 milhão de coisas. O pessoal imaginou. Tinha uma quantidade enorme de semeadores de sementes variadas ali. E ele diz, o semeador saiu a semear. Essa é uma linguagem que todo mundo entendia. E aí ele disse, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Como acontece? Não mais hoje. Está tudo automatizado, é uma semeadura por computador, com leitura computacional da semente, de onde ela cair, onde ela tem que cair, está tudo absolutamente programado. Mas naquele tempo o semeador metia a mão no saquinho e jogava, saía jogando. E algumas caíam fora do sulco, cavado, aonde o lugar mais fértil para a semeadura estava preparado. Podia cair fora, cair ao lado. E aí Jesus completa com uma narrativa óbvia. Quando a semente não caía dentro do sulco e não era logo coberta por alguma terrinha, caindo fora, logo vinham as aves dos céus e comiam. Todo mundo diz, é verdade. Aí ele diz, outra parte caiu em solo rochoso. Porque também é verdade. Que às vezes você prepara o sulco, aquela vala, para jogar a sua semente, quando ainda é uma semeadura amadora, opaca, que não entrou na era pós-industrial e nem muito menos na era da automação, do agro. Enfim, às vezes não havia uma avaliação, como às vezes não há até hoje, e você pensa que cavou bastante para atingir o solo rico, cheio de humus,
de umidade, de fertilidade, mas não. Só tem aquela aparência de fertilidade. Embaixo tem pedra. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca por cima, mas o suficiente para enganar. E logo nasceu, porque tinha terra. E aí brotou. Quem tivesse pressa e olhasse, que coisa boa! Já brotou. O problema era a duração. Mas visto não ser profunda a terra, ela logo murchou. Porque saindo o sol a queimou. E porque não tinha raiz profunda, era tudo na superficialidade, que a semente do evangelho, da palavra, tinha caído num coração superficial, como tem milhares e milhões de coração me ouvindo, corações na mais profunda superficialidade. Quem olha a aparência e diz aí, parece que tem terra. Ah, tem sim. Olha como logo deu um brotinho. Mas você vai ficando acostumado com o passar do tempo. E você faz algum teste e vê que logo ali, um dedo abaixo, você já encontra chão duro, pedregoso. Não dá outra. Nesse meio século de experiência, eu já vi tanta semente cair em solo raso. O pessoal se alegra, eu nunca mais saio desse lugar para sempre. Obrigado, encontrei a mensagem, o meu pastor, o meu mestre. Eu só fico de braços cruzados sabendo que é questão de mais um mês, 2 meses, 3, 6 meses, estourando um ano, eu vou procurá-lo, vou procurá-la e ele não estará mais lá. E eu estou mais do que acostumado a saber que é assim, porque não tem profundidade. Quem quer que receba o evangelho e não o deixe entrar nas entranhas do ser, vai durar pouco. É gente que não vai ter nenhum tipo de continuidade real. E aqui entre nós, assim de gente com essa característica existencial e espiritual. Aí no verso 5 ele descreve uma terceira categoria de semeadura. Ele diz, outra parte dessas sementes caiu em solo rochoso onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol secou. Aí vem a terceira parte. Outra caiu entre os espinhos. Passaram uma enxada ali, abriram um rego, um sulco, mas de maneira um tanto displicente. Não prestaram atenção no plantio anterior. Antes aquilo ali tinha sido um matagal, um terreno baldio, lotado de sementes variadas e de décadas que estavam ali vivendo a sua recorrência de se alguém limpasse, elas desapareciam, mas logo na primeira chuva brotava tudo. Porque o chão nunca tinha sido adequadamente preparado. Tudo tinha sido feito na extrema pressa. A natureza original do solo não tinha sido alterada. As antigas sementes dos espinhos, dos abrolhos, das amarguras, das raivas, das vinganças, das invejas, das disputas, das competições, da atitude hostil, da postura de antagonismo em relação a qualquer que seja a outra realidade, qualquer que seja a novidade, qualquer que seja a tentativa de se trazer alguma inserção melhor ou nova para aquele ambiente, para aquela conjunção existencial aqui descrita por Jesus como o coração, e no coração como um lugar, um veio, um val,
uma vala para plantar uma semente boa, mas que nesse caso tratava-se de um lugar que não tinha tido a devida preparação. Não tinha tido a devida preparação. Aí é a soma do evangelho que cai no meio de um coração onde não se limpou nada. O pessoal quer que seja o evangelho plus o resto da minha vida. Tudo quanto eu carreguei de gambiarra na vida, de semente, de raiva, de ódio, de cultura hostil, de tudo mais na minha vida, até o dia de hoje está aqui, e agora caiu essa semente do Evangelho, a semente do Evangelho que se vire para dar fruto, para crescer, para sobrepujar os espinheiros e os abrolhos e as ervas daninhas da minha alma, da minha existência. E Jesus diz, só que não. Essa é a hashtag de Jesus, só que não. Porque ele diz, essa semente que caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram, a estrangularam. Não dá para você conciliar evangelho com essa espinhosidade, que às vezes é o que a gente mais encontra na religião. Gente que não teve o coração limpo, não teve o coração purificado, não teve o coração arado pela palavra, não teve o coração enxadado, limpo, não teve um suco aprofundado, não teve nenhum tipo de cuidado especial, ao contrário. É gente que, de fato, determina que o evangelho é legal, pode ficar aqui e encontrar o seu lugar em mim. Mas eu não vou tirar de mim nada anterior. Se o evangelho é poderoso, ele que sobrepuje as sementes dos cardos, dos abrolhos, dos espinheiros, das minhas próprias construções e acumulações negativas do meu passado inteiro, o evangelho que cresça e se vire, sobrepuje as demais coisas. Se é evangelho, que ele, portanto, prevaleça em mim. E você se oferece como esse ente espinhoso, carregando todas as coisas das quais você não quer abrir mão, que você passou a chamar de eu, de minha cultura, de meu self, de minha pessoa, de minha persona, de minha história, seja lá o que for, e não passa de espinho sobre espinho, e você quer que o evangelho tenha um lugar no seu coração e que prevaleça aí contra tudo aquilo que você não quis tirar. Bau. O evangelho em você não vai crescer, jamais. E aí vem uma última situação descrita por Jesus, no verso 8, quando ele diz, outra, enfim, caiu em boa terra, até que enfim. É uma espécie de 4-1 que a gente vê aqui. Ele lança 4 sementes. 3 se perdem. Uma cai à beira do caminho, outra cai na superficialidade, embaixo é pedregoso, a outra cai na concorrência dos espinhos e de tudo mais da existência e sufocam o evangelho, que precisa ter um lugar de sol, de luz, de graça, de humus, de umidade, de água para crescer, para dar fruto, para prevalecer em nós, e não vai acontecer isso, vai ser sufocado pelos espinhos existenciais da sua vida, e aí para 4, uma vinga. E olha, essa estatística aqui de Jesus está hiper, super positiva. Hoje em dia, eu não posso mais dizer, honestamente falando, que para cada 4 pessoas que me ouvem pregar o evangelho genuíno, que é o que eu prego, não é doutrina, não é engano religioso, não é catequese, não é nada disso. E todo mundo que me ouve vê
que eu não estou querendo catequizar ninguém para coisa alguma, nem vender nada para ninguém. Todo mundo vê, até o diabo sabe disso. Mas eu não posso mais dizer que para cada 4, pelo menos vingam na resposta positiva à palavra. Hoje em dia, meu Deus, o negócio ficou tão feio que é para cada 1000. Para cada 500 a gente vê dar fruto. Quando é uma assembleia muito boa, a gente vê para cada 100, dá genuinamente o fruto do evangelho. O resto cai na beira, é marginalizado, é posto no canto, fica na superficialidade, é sufocada pelo estilo de vida danoso da nossa existência, que a gente não quer limpar, nem abrir mão, nem dele ficarmos livres para dar prioridade absoluta ao crescimento do Evangelho em nós. É o que está acontecendo hoje. Aí Jesus conclui essa parábola, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí olha só, eu não sei ainda quanto tempo mais eu tenho aqui, mas eu sei o seguinte: é 13h. Eu vou tentar caminhar ainda com vocês mais uns 20 minutos, prestem atenção. Aí do verso 10 ao verso 17, tem uma explicação de natureza abstrata, existencial, psicológica, espiritual, de Jesus, explicando a reação desses corações ao Evangelho. É o mesmo Evangelho, é o mesmo semeador, é a mesma palavra, é a mesma oportunidade, é o mesmo conteúdo, mas são reações distintas. Porque as reações não têm a ver com a natureza da palavra, nem com a qualidade do semeador. Tem a ver com o chão do coração humano. Com quem eu sou, com o que eu carrego, com o que eu tenho, com o que eu ofereço. O chão sou eu, é você. Você está me entendendo? Aí aqui, entre os versos 10 e o verso 17, Jesus conta esse aspecto de natureza subjetiva, que eu vou deixar para amanhã, pela razão inicial, porque a maioria não captura os ensinos subjetivos de cara. Eu vou preferir continuar na objetividade narrativa com a qual nós fomos trazidos do verso 1 ao verso 9. Aí é no verso 18 que isso prossegue. Olha só como prossegue. Esqueçam esse parêntese, que foi o que Jesus explicou à parte, de maneira abstrata aos seus discípulos. Você vai entender isso melhor amanhã. Hoje a gente prossegue no verso 18, quando Jesus explica agora para todo mundo a parábola, dizendo: atendei vós, todos vocês, que eventualmente não compreenderam quando eu disse da primeira vez, quando eu falei só da experiência do semeador e da terra, que para bom entendedor essa palavra já bastaria. Para quem é treinado na sutileza da sabedoria, isso já seria evidência demais para se chegar a uma conclusão apropriadamente definida. Mas como eu sei que a maioria de vocês não pensa, não sente, não tem sutileza, não tem abstratividade, não tem construção de natureza imaterial na mente, como a maioria de vocês foi ensinada pela pedagogia das pedras, das tábuas da lei, dos mandamentos do pão, pão, queijo, queijo, sem nenhum tipo de compreensão mais sutil e mais velada, eu vou explicar então. Atendei, portanto, a parábola do semeador. Aí ele começa explicando, dizendo, da primeira parábola. Preste atenção, vocêzinho que está aqui comigo. A primeira, aquela que caiu à beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra. Ele está falando agora do primeiro caso, da semente que caiu à margem.
a todos os que ouvem a palavra do reino, que é o Evangelho. Esse Evangelho que você está aprendendo comigo todo dia aqui, não é a lei de Moisés, nem a Torá, nem é o Evangelho! A todos os que ouvem a palavra do Rei e não a compreendem de cara, não dão aquele lugar de importância cognitiva. Eles só ouviram, mas eles não escutaram. Eles só tiveram a informação, mas eles não acolheram o poder seminal, o poder engravidante do sêmen, da semente, da palavra divina, do reino de Deus no chão interior do coração. Não, eles tiveram apenas uma informação cognitiva que ficou à margem do discernimento. Eles podem repetir a história? Podem. Eles podem sair e contar para alguém o que eles ouviram? Podem. Agora, isso entrou neles? Não. Eles têm vontade de serem penetrados por isso? Também não. Eles querem gastar tempo refletindo sobre o agasalhamento essencial e necessário que isso demanda para que a proposição do Evangelho se manifeste como fruto de vida e de transformação em mim? Também não. Assim como milhares aqui, que querem a informação, mas não querem a formação. E querem até fazer a anatomia da semente, mas não querem ficar grávidos do sêmen divino, da semente divina. Porque não querem dar à luz a Cristo, não querem parir Cristo no Evangelho dentro dos seus próprios seres. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem por esses bloqueios de autodeterminação, vem o maligno, vem o diabo, vem os oportunismos existenciais e psicológicos e espirituais, os mais variados, chegam eles aí com o poder do maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A semente estava certa, o lugar era o coração, mas o coração deles não admitia presença nenhuma no cerne. Eles só aceitavam semeadura nas bordas, nas marginalidades da vida, como tem muita gente para quem não há nenhuma oferta do ventrículo superior esquerdo do coração para que a semente caia nesse lugar mais oxigenado do chão do coração da gente. São pessoas que querem tudo na periferia do ser. Aí vem o maligno e arranca. Eles têm a informação, mas jamais terão a formação do Evangelho no ser deles. E a palavra é arrebatada. O que lhes foi semeado é tirado, é arrancado. Esses são aqueles em cujo coração, chão e alma e mente, a palavra do Evangelho foi semeada e caiu à beira, à margem do caminho da alma deles, porque eles não têm disposição de trazer nada com esse nível de profundidade transformadora para o cerne da vida. Eles não têm nenhuma disposição de trazerem absolutamente nada disso, amigo Caio Araújo, muito obrigado. Para o cerne da vida, não tem. Não tem. E aí o Evangelho não vinga. Aí vem Jesus e explica a segunda semente. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, que a gente viu aqui, quem é esse? É o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. É aquele pouquinho de terra, é aquele torcedor de primeira hora. Sabe aquele torcedor que só se mobiliza e pega a bandeira quando é disputa de campeonato? Mas eles não seguem o time perdendo, sofrendo, não.
eles só chegam para a celebração. Esse tipo de alma, que é assim em tudo mais. Se o filho passa bem na escola, ele... Se o filho não vai bem, ele despreza. Se a mulher está gostosa, bonitinha, saradinha, bem tratada, eles louvam. Se ela ganha um pouco de peso, eles desprezam, porque nada deles é real. Nada neles é profundo. Nada neles é para sempre. Tudo neles é completamente temporário. Eles são almas temporárias. E eu estou falando aqui com milhares de almas temporárias. De gente que tem uma alegria. Eu encontro pessoas a minha vida inteira. Eu estou vacinado disso por todos os lados. Que o cara chega, me ouve e diz: eu nunca mais vou te largar. Essa palavra eu vou seguir. E você não o escandaliza, você não o choca, você não o expulsa, você não o trata mal, você faz tudo certo, tudo bem, tudo bom para com ele. Mas um dia você olha aquele mesmo cara que dizia: eu vou ficar aqui para sempre, e ele já não está mais lá, conforme Jesus diz. Porque esse é aquele em quem a palavra caiu semelhantemente à semente que cai num solo duro, empedrado, rochoso. Tem uma camada de terra, como se fosse esse coração, uma camada de carne, mas por dentro é pedra pura. Esse é o que ouve a palavra e logo recebe, aleluia, glória a Deus, com alegria. Eu quero ser batizado, eu vou ficar aqui, eu não deixo nunca mais. Ah, louvado seja o Senhor pela tua vida que me trouxe essa palavra. E olha bem, os anos passaram e quanto mais eu vejo esses indivíduos chegarem da torcida organizada com a bandeira confete e batendo tambor, eu infelizmente sei que o prazo de validade deles é curto. Que eles são temporários. Eu dou uns beijinhos para lá e para cá, faço um afago, mas eu sei que você vai embora, que você não vai ficar. Quantos aqui, para eu não falar de meio século de ministério, quantos aqui, só nos últimos 20 anos, já estiveram aqui aos milhões dizendo: eu não saio nunca mais daqui? Cadê ele? Cadê ela hoje? Só Deus sabe o que fizeram de suas vidas, porque era tudo superficial. O Evangelho nunca botou raiz para dentro, nunca atingiu os elementos do âmago do ser. Mas, como eles não têm raiz profunda em si mesmos, nada neles é profundo, tudo neles é de alegria, de superficialidade, de epiderme. Portanto, tudo neles é de pouca duração. Deixa eu dizer, portanto, tudo neles é de pouca duração. Como tem sido de pouca duração na tua vida. E eu espero em Deus que dessa vez não seja. Mas infelizmente a estatística diz que no mínimo é assim. Não tem raiz em si mesmos. Tem pavor de qualquer coisa que coloque o seu carnegão para dentro, o seu espigão para dentro, que faça o seu drill, a sua perfuração, atravessando todas as pedras e indo até a profundidade mais abissal do ser e da vida. A maioria não quer tanta profundidade assim em nada em suas vidas. Portanto, Jesus diz, quando chega a angústia, e a angústia chega sempre, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, quando chega o antagonismo, quando chega aquele que se opõe, quando chega a necessidade de você bancar o seu compromisso, quando chega a hora de você perseverar contra tudo, contra todos, apesar de tudo, ir adiante e não retroagir, não é isso que acontece.
quando chega a angústia ou a perseguição por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa do ensino, por causa daquilo que o indivíduo manifestou como alegria primeira, ainda que superficial, ainda que não profunda. Quando a primeira expressão dessa alegria se manifesta e eles recebem cacete, perseguição, antagonismo, proibição, marginalização ou rejeição, eles vão embora e dizem: não, não vale a pena não. Não quero isso para mim. E eu vejo isso a minha vida toda, todo dia. Aí ele conta a terceira semente, explica o significado existencial e psicológico e espiritual dela. O que foi semeado entre os espinhos, que caiu no meio do espinheiro, é um tanto óbvio. Quem é? Aí Jesus diz: é o que ouve a palavra. Todo mundo aqui ouviu a palavra. Como todo mundo aqui está ouvindo a palavra. Como todo mundo aqui está ouvindo a palavra. E tem gente aqui que pensa que já ouviu essa palavra muitas vezes. Você já ouviu o texto, mas você nunca ouviu a palavra. Se você tivesse ouvido, você não teria nem dito: ah, essa aí eu já sei. Sabe nada. Quem diz isso é quem não sabe nada, porque quem de fato sabe alguma coisa sabe que toda vez que ouvir, vai aprender infinitamente mais sobre si mesmo. Aí vem Jesus e diz: o que foi semeado entre os espinhos, que eu já disse o que são, todas essas gambiarras passadas, essas tentativas de fazer o Evangelho ser conciliado com tudo mais da nossa vida que a gente não admite mudança, nem limpeza, nem transformação. Sim, esse é o que ouve o Evangelho. Porém, os cuidados do mundo, o dinheiro, a fama, as importâncias, os prestígios, os status, as elevações, as atenções prioritárias, a glamorização da vida, todas essas outras coisas, a ousadia vingativa dos que dizem: não, eu só sou quem eu sou porque comigo escreveu, não leu, o pau comeu, desço o cacete mesmo. Eu não quero ser amado, eu só quero ser temido. Não faço a menor questão que me amem. Quero que me temam, porque eu passo por cima. Está lotado de gente aqui, entupindo as igrejas. E então, pastor com o coração cheio de espinho também é o que mais tem. Que são aqueles que cuidam das coisas deste mundo. É o pessoal que quer o tapete, que quer o segurança, que quer o púlpito alto, que quer o último carro, que quer todos os confortos, que quer o Evangelho mais tudo que se puder reunir de validações mundanas acerca da vida dele. Ele não quer mudar nenhuma significação, não quer ressignificar a existência nem limpar o ser. Esses são aqueles em cujos corações a semente caiu entre os espinhos. São os que ouvem a palavra do Evangelho, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, da teologia da prosperidade, da teologia do domínio, das importâncias, dos afamamentos, de se tornarem mais conhecidos do que o Evangelho. Todas essas coisas que cada vez mais habitam a alma de quase todo mundo. Com essas fascinações e com esses enganos e com essas miragens, a palavra que Jesus diz é fascinação, é a palavra que ele usa. Esse estado de fascínio, no qual a gente vê a maioria das pessoas em estado de fascínio, em contemplação adorativa das miragens à nossa volta. É todo mundo cultuando a fascinação e a miragem. Não tem como o Evangelho ter nenhuma prevalência e ganhar nenhum lugar, crescer e se tornar frutífero no seu coração, jamais.
Portanto, Jesus conclui no verso 22, dizendo: essa semente ficará infrutífera, vai ficar sufocada, vai morrer. E aí no verso 23, ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é aquele que junta as condições anteriores todas num aspecto de declaração positiva. Quem são, portanto? Esses do quarto elemento, esses do quarto chão, esses onde a semente cai do ventrículo superior esquerdo, o lugar mais oxigenado do coração, mais pronto para a fertilização do ser. Quem são esses? São os que não deixam o evangelho à margem, antes o colocam no centro da vida. Quem são esses? Que são aqueles que oferecem a melhor terra, melhor coração, melhor semente, melhor mente, melhor atitude para o Evangelho de Cristo Jesus. São os que não deixam na margem do ser. Segundo lugar, são os que não o deixam na superfície do ser. São os que arrancam as pedras. Vocês veem aqui esse monte de pedra aqui comigo? Não é porque eu tenho culto às pedras, não. Essa aqui é bonita, tudo é presente, tudo aqui é presente. Eu não comprei nada, não procurei nada. Essa aqui eu achei, já contei a história, tropecei nela no Rio Negro. Do lado de lá do Rio Negro, em Manacapuru, era a cara de um coração. Eu estava vivendo uma oração angustiosa naquele dia em relação a um coração empedernido, e eu agradeci a Deus pela memória e pela intercessão e por ter me dado um coração de pedra para eu nunca mais me esquecer o que pode acontecer com o coração de qualquer um de nós, que pode começar de carne e terminar de pedra. Os do segundo grupo são os que passaram a enxada quando ouviram aquela primeira batida na pedra. Tac! Será que tem pedra? Aí foram e pegaram aquilo que eu não sei nem como chama aqui, mas na minha terra a gente chamava de alvião, que é aquela coisa com uma ponta fina e uma outra mais forte. Então, para um lado tem uma pequena enxada funda e para outra é só um bico forte. Aí você usa o bico forte para quebrar a pedra, aí tirando, puxando. Aí quando você vê que ela afrouxou, você mete o segundo e vai arrancando e jogando e limpando o chão. São os que nunca se deram esse trabalho de limpar o coração, de tirar a pedreira escondida no ser, oferecer não a superfície da alma, mas a profundidade da vida a Deus, ao Evangelho de Cristo. Portanto, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas o chão é profundo, não tiraram a pedra. Quando vem a angústia e a perseguição, eles desistem. O que foi semeado entre os espinhos, vocês já viram. Mas o que caiu em boa terra é o que não deixou à margem, botou no centro. É o que não disse o Evangelho que dê a volta nas suas raízes e contorne as pedras. Ao contrário, ele foi, cada pedra que ele identificou no seu coração, ele arrancou. Isso aqui é petrificação, de calcificação da minha maldade por anos e anos e anos. Foi o direito à vingança ao qual eu me permiti, que se calcificou como perversidade em mim. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar. E arranca tudo e não deixa nada. E aí, esse também da quarta semente, que é a única que vinga, é aquele também que viu que tinha espinhos crescendo, que havia sentimentos ruins querendo crescer junto com o Evangelho, e que entendeu que não dá para conciliar o Evangelho com vingança, com ódio, com rancor, com competição, com disputa, com inveja, com supremacia, com vontade de se tornar maior do que os outros e de impor a sua grandeza sobre os outros, com a gambiarra das suas malquerências. São os que entenderam que tem que limpar isso tudo, arrancar isso tudo,
deixar o coração limpo de qualquer semente, de qualquer erva daninha, de qualquer espinhos e abrolhos que existem dentro de cada um de nós e a gente tem que identificar, arrancar, limpar e tirar. Porque o Evangelho não se concilia, não cresce junto com isso em ninguém. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve o Evangelho com a mente e com o coração. Portanto, ele compreende o significado disso, a exclusividade, a centralidade, a necessidade de que isso tenha profundidade até o âmago do meu ser e que não tente nenhuma conciliação entre a bondade do Evangelho e a maldade da minha natureza, que nunca foi submetida à graça transformadora de Deus. Essa quarta qualificação, esse quarto chão, esse quarto coração, essa quarta semente é de gente que entendeu essas outras coisas e se limpou delas. Não tem ninguém que já chegue preparado assim. Todo mundo tem que fazer algum trabalho, algum autoenxergamento, alguma autopercepção, alguma tentativa de melhorar a vida, de oferecer o melhor de si. Não só para que a palavra seja ouvida, mas para que ela seja compreendida no sentido espiritual, da compreensão que transcende a racionalidade, é aquela compreensão que atinge para além do entendimento, que alcança a transcendência profunda do ser, daqueles seres que não cometeram amputação transcendental e espiritual em si mesmos. Este é o que frutifica. Este é o que frutifica. Só este é o que frutifica. Este é o que frutifica. E produz a 60, a 100, a 60 e a 30 por 1. Nem todo mundo produz do mesmo jeito, mas quem é assim, produz sempre. O menor cenário, o pior cenário é você semear uma semente e receber 30. Porque frutificou. O melhor cenário é você plantar uma semente e vê-la centuplicar-se indefinidamente, que é o que Jesus espera que aconteça, que a semente dê o fruto máximo dentro de nós. Essa é a introdução, porque será no dia de amanhã que eu vou explicar por que isso não acontece com todo mundo. Por que isso não acontece com você? Porque isso não aconteceu com você até o dia de hoje. Você está me entendendo? Senhor Jesus, eu sei que tem gente aqui fugindo dessa palavra. Tem gente que, quando começou a ouvir, já disse para si mesmo, eu já ouvi muitas mensagens sobre o semeador, essa parte eu já sei, não sabem nada. Se evadiram, até porque querem o descompromisso com a explicação inequívoca, interior, espiritual e inquestionável da verdade que foi em toda a simplicidade e todavia com toda a necessária plenitude de esclarecimento trazida a cada um aqui. E eu lamento de todo o coração os que pensam que sabem, que só compreenderam com a mente, mas nunca entenderam com o coração. Por favor, que haja pelo menos um hoje aqui, que tenha agasalhado essa palavra, né, que na vida deste, ele passe a significar, ela passe a significar o equivalente a 100 outros, que da vida de cada um dos que entendam haja uma multiplicação maravilhosa da expansão e do crescimento do reino de Deus a partir de suas existências. É o que eu peço que tu faças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã eu volto e amanhã eu vou explicar do verso 10 até ao verso 17,
que é a parte abstrata dessa compreensão psicológica que você precisa ter, porque isso pode ensinar muita coisa sobre como é a natureza do seu ser e do seu coração. Mas isso é amanhã. E eu espero você aqui. Olha bem para mim agora. Você está vendo esse QR Code? Hoje eu falei mais curto. O TikTok ainda está aqui no ar. Eu vou ter um compromisso com os pastores daqui a pouco ali. Eu falei um pouco mais curto. Então você está vendo aqui em cima esse QR Code. Todo mundo sabe como operar. Aponta a tua câmera para lá e dá essa virada aí. Cai em como contribuir com o meu ministério, com a VMVTV. Como eu posso te ajudar, Caio? Está aí, ó. Contribua aqui com a divulgação do Evangelho, com a pregação do Evangelho do Reino. Aí, quer saber o modus operandi, como a tua contribuição, além de oração, pode se transformar numa contribuição material? Tem o Banco Santander, tem o Banco do Brasil para depósito ou transferência bancária, tem esses cartões de crédito em abundância, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo, para uma doação agora ou para fazer aquelas contribuições programadas, que você sabe como fazer. Tem o PagSeguro, que todo mundo usa ou já usou demais antes do Pix. E tem o PayPal para quem mora fora do Brasil. Fora do Brasil, tem muita gente que pode ajudar de fora do Brasil. Você pode fazer isso usando o nosso PayPal agora mesmo. E além disso, está passando esse Pix aí. Você, não você aqui no TikTok, mas você que está me vendo no canal oficial, que é o YouTube, está vendo passar o CNPJ do Pix do meu ministério. Você anota, não tem como errar, todo mundo sabe. Eu vejo a Globo, ela bota um Pix ali, às vezes eu conto, 3 segundos e tira. E milhões de pessoas contribuem. Por que você, é porque você é crente e tem um retardo mental? Não, pelo amor de Deus, copie o Pix, guarde para sempre, anote no seu celular, nas suas notas. Eu não precisava nem repetir mais isso todo dia. Está aí o Pix para você contribuir e eu espero que você o faça. Está entendendo? Espero que você o faça. Aí tem uma segunda coisa, que também está aí. Uma delas é provisória, esse Pix aqui. Ele só vai ficar aparecendo, esse com o meu nome e o nome da Adriana, minha mulher, enquanto a gente estiver vivendo essa barrigada, que eu espero em Deus que daqui a mais uns meses tenha terminado, e a gente esteja com os nossos cursos todos refeitos, todos prontos, depois desse ato de mudança entre uma agência e uma plataforma e uma outra totalmente nova, com um novo grupo, que está refazendo tudo e botando tudo novo, como você vai ver daqui a mais uns dias, capitaneados pelo meu filho Davi. E aí você vai ver, enquanto isso tudo novo não for apresentado, esse Pix vai passar aqui, porque tem alguns amigos meus que dizem, Caio, não custa nada botar o teu Pix lá, e aí o CPF da minha mulherzinha que está passando para você, anote. Se você quiser contribuir, é meu prazer, é minha alegria, é minha gratidão e gratidão da Adriana, na presença de Deus, que você faça isso. E como eu fiz semana passada, eu vou ver se amanhã ela me passa o nome das pessoas que têm contribuído para eu ler aqui para vocês. Só os nomes eu não vou dizer, os valores jamais digo, porque isso é coisa de cada um, é espontâneo e é pessoal, e não é propaganda e não é publicidade, jamais será. Agora, o que você pode fazer realmente, além disso, para participar do meu sustento pessoal, da minha familhinha, da minha mulher, é o que está aí. Você escreve caiofabioexclusivo.com.br. Escreveu no seu navegador? caiofabioexclusivo.com.br, aí ele vira. Quando você escreve, aparece isso aí. Com os cursos. Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, o caminho do discípulo, o curso do luto, no divã de Deus, perguntas cretinas, respostas divinas,
do dilúvio ao apocalipse, modernidade líquida, o curso sobre o medo, o ativar que vai botar você na prática e na experiência do fruto do evangelho, o tabu do suicídio que vai salvar você dessas angústias horrorosas que colocaram no seu coração, desvendando Israel, que não é nada sobre Israel, é sobre o evangelho de Jesus e os lugares onde Jesus mais pregou na Galileia, na Judéia e naquela região, são as mensagens de Jesus nas geografias correspondentes e os demais cursos que você vê aí. Você pode contratar esses cursos para você e toda pessoa que faz isso, uma metade fica lá com a garotada que está me ajudando, sem a qual eu não faria nada, e uma outra parte vem para eu e a Adriana comermos, bebermos, pagarmos essa eletricidade, essa água, a nossa vida, como é na vida de todos vocês. Isso dito, eu não tenho mais nada a acrescentar, exceto pedir que você não falte amanhã, para a gente olhar com carinho do verso 10 ao verso 17, que é onde está o miolo, o cerne, a explicação psicoespiritual de por que as pessoas têm essas reações negativas. E porque só um grupo bem pequeno de pessoas é que acolhe, é que abraça, é que introjeta, é que internaliza o Evangelho. Eu desejo que Deus abençoe você. Eu desejo de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Fique com o Senhor. Com toda a fé, alegria, esperança, amor. E escolha pelo Evangelho na sua vida. É o que eu desejo a você. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.